Minha filha me chamou de assassino por comer carne no meu aniversário. Não fiquei quieto, então resolvi dar uma lição nela. Minha filha caçula, de 19 anos, virou uma vegana bem estereotipada ultimamente. Com isso, começou a acender incensos pela casa inteira, fazer aulas de tarô online e sair por aí abraçando árvores. Mas tudo bem, nós amamos nossa filha e tentamos entender. No entanto, a atitude dela, horrível, em relação a quem não segue o veganismo, tem se tornado uma dor de cabeça para todos ao redor dela. Tentamos nos ajustar e acomodá-la de várias formas, às vezes jantando comidas veganas com ela, comprando substitutos veganos, e até minha esposa comprou um livro de receitas veganas. Apesar disso, nossa filha ainda nos vê como assassinos de animais e fala isso o tempo todo. Algumas semanas atrás, ela me deu uma bronca enorme porque usei o prato dela para comer frango com batata frita. Parece que o veganismo virou toda a personalidade dela. E ela se recusa a entender que só porque eu como carne, isso não me torna um monstro. Ela até mudou a descrição dela nas redes sociais para vegana com orgulho. Não consegue ter uma conversa sem mencionar a crueldade contra os animais. Absolutamente todas as vezes que me vê comendo carne, ela faz um sermão enorme sobre o animal que estou comendo. Diz que o bicho tinha uma vida, que nasceu feliz e só queria viver em liberdade, mas acabou enjaulado e morto. Esse tipo de culpa ela joga em cima de mim e da minha esposa toda vez que comemos carne. Fazemos o possível para aguentar, mas finalmente não aguentei mais a superioridade moral e as opiniões esclarecidas dela. Ontem explodi. Na semana passada foi meu aniversário. No meu aniversário tenho uma tradição. Eu adoro bife. Então o que faço é sair, comprar um bom corte na melhor açougue da cidade, voltar para casa e grelhar. Normalmente compro o maior pedaço possível e comemos. Este ano seria diferente, claro, porque minha filha não comeria. Avisei de manhã que mais tarde faria bife e não queria ouvir nenhum comentário sobre isso. Escutei ela murmurar algo como assassino de animais, bem baixinho, mas ignorei. Mais tarde, naquele dia, estava no quintal grelhando meu bife, com minha esposa ao meu lado. Foi quando minha filha apareceu, viu o bife e começou a chorar. Minha esposa percebeu antes de mim que ela estava chorando e tentou consolá-la, mas minha filha empurrou minha esposa no chão. Ouvi um barulho forte e, quando olhei, vi minha esposa caída na grama e minha filha chorando. Imediatamente fui perguntar o que diabos tinha acontecido e ajudei minha esposa a se levantar. Minha filha começou a gritar comigo, dizendo que eu estava usando meu aniversário como desculpa para matar e comer uma vaca inocente. Disse que eu era um lixo, um sujo e que merecia ser preso. Ela gritava tão alto que fiquei surpreso de nenhum vizinho ter saído para ver o que estava acontecendo. Entrei em casa e peguei o braço dela para levá-la para dentro. Não me orgulho disso, mas eu estava furioso naquele momento. E então, soltei tudo que estava engasgado. Lá continuava chorando e tentou gritar, mas eu gritei mais alto. Perguntei como ela teve coragem de empurrar a própria mãe no chão. Como ela tinha a ousadia de andar por aí agindo como se fosse moralmente superior a todo mundo. Perguntei por que não comia frango, porque achava que era melhor do que nós. Disse que as atitudes dela estavam realmente nos afetando, a mim e a mãe dela, e que estávamos cansados de tanto abuso. Falei que a única razão pela qual tínhamos aguentado essas palhaçadas até agora era porque somos os pais dela. E que, se ela agisse assim com qualquer outra pessoa, a história não terminaria bem para ela. Continuei desabafando por uns bons 5 minutos sem parar. Durante esse tempo, minha filha realmente parou de chorar. Acho que o volume da minha voz foi tão alto que a fez parar. Minha esposa, que estava ao meu lado, também não tentou me interromper. No final do meu desabafo, pedi desculpas, mas disse que ela precisava parar com aquele comportamento. Minha filha não respondeu e foi para o quarto dela. Depois, enquanto eu estava no andar de baixo, minha esposa me disse que eu tinha sido um pouco duro demais. Depois que me acalmei, concordei com ela. Subi e bati na porta do quarto da minha filha, perguntando se podia entrar. Ela disse que sim. Tivemos outra conversa. Pedi desculpas caso o que eu disse tivesse soado muito duro, mas expliquei que a forma como ela vinha nos tratando estava se acumulando havia muito tempo e que eu não aguentava mais.
Sempre achei que aniversários eram dias especiais. Um momento para celebrar com pessoas que amamos, comer boa comida e, no meu caso, grelhar aquele bife suculento que marca minhas memórias desde a infância. Mas este ano foi diferente. Desde que minha filha, Carolina, abraçou o veganismo, parece que cada refeição virou um campo de batalha ético. E o meu aniversário, que deveria ser um dia tranquilo, acabou se transformando numa noite que eu nunca vou esquecer. Logo pela manhã fiz questão de deixar claro para Carolina: hoje vou fazer o meu churrasco. Quero que você respeite isso. É o meu dia. Ela, como sempre, deu aquele olhar de julgamento que só adolescentes sabem fazer. Murmurou algo baixinho, mas fingi que não ouvi. Minha esposa, Renata, olhou para mim com um sorriso contido, tentando, como sempre, ser o ponto de equilíbrio na casa. Ela também sabia o que vinha pela frente. Quando chegou a hora de grelhar, me senti em paz por alguns minutos. O cheiro da carne grelhando se espalhava pelo quintal, e Renata estava ao meu lado, rindo de algo que só nós entendíamos. Foi aí que ouvi os passos. Carolina apareceu na porta, os olhos já cheios de lágrimas. No começo, pensei que fosse uma reação exagerada ao cheiro, mas então ela começou a gritar: "Você é um assassino!" Ela disse, a voz tremendo. "No dia do seu aniversário, você decide matar um animal e esfregar isso na minha cara? Como você pode ser tão insensível?" Renata tentou intervir. "Carolina, por favor, hoje é o dia do seu pai. Ele pediu respeito." Mas a situação fugiu do controle em segundos. Carolina empurrou Renata, que caiu na grama. O som do corpo dela atingindo o chão me fez congelar por um momento. Depois, senti o sangue ferver. "Você empurrou a sua mãe?" perguntei, aproximando-me com passos rápidos. Renata, ainda no chão, fazia um gesto para que eu não piorasse a situação, mas já era tarde. Peguei o braço de Carolina e a puxei para dentro de casa. "Você perdeu completamente o juízo?" gritei, o tom da minha voz ecoando pela sala. Carolina estava chorando, mas eu também estava, de raiva, de frustração. "Quem você pensa que é para agir assim? Sua mãe te ama, eu te amo, mas você tem nos tratado como lixo. Estamos tentando respeitar as suas escolhas, mas você só nos ataca. Vocês não respeitam nada." Ela rebateu, a voz carregada de ódio. "Vocês não entendem que estão contribuindo para a morte de animais. Vocês são hipócritas." Respirei fundo. Eu sabia que gritar não ia adiantar, mas estava no limite. "Carolina, o que aconteceu com você? Você sempre foi tão doce, tão empática. Agora tudo que você faz é nos julgar. E sabe do que mais? Não somos perfeitos, mas somos sua família. Você não tem o direito de nos tratar assim." Renata se levantou e veio para perto, mas ficou calada, talvez percebendo que esse era um momento necessário. Carolina parou de gritar e, pela primeira vez em meses, ouvi o silêncio dela. Aquele silêncio que diz mais do que palavras. No fim, eu disse algo que não planejei, mas que saiu com mais verdade do que qualquer outra coisa. Eu só queria o meu aniversário em paz. Ela foi para o quarto e bateu a porta com força. Fiquei olhando para Renata, sentindo o peso do dia nos ombros. "Você foi duro demais," ela disse depois de um tempo. Eu sabia que estava certa, mas também sabia que se não falasse nada, as coisas só iriam piorar. Mais tarde, subi até o quarto dela. Bati na porta. "Podemos conversar?" Ela hesitou, mas respondeu. "Pode entrar." Lá dentro, Carolina estava sentada na cama, os olhos inchados. Sentei ao lado dela e pela primeira vez falei mais baixo. "Olha, filha, eu me exaltei e sinto muito por isso, mas você precisa entender que convivência é sobre respeito mútuo. A gente não concorda com tudo, mas isso não significa que não te amamos." Ela ficou calada por um momento, depois respondeu. "Eu só queria que vocês entendessem o que eu sinto." Eu assenti. "A gente está tentando, de verdade. Mas você também precisa tentar." A conversa foi mais tranquila do que eu esperava, mas sabia que aquilo não era o fim. A tensão ainda estava no ar, como se algo estivesse por vir. E estava. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café em silêncio, Renata recebeu uma ligação que a deixou pálida. Ela desligou e nos olhou. "Precisamos conversar. Agora."
Renata estava segurando o telefone como se ele pesasse toneladas. Olhou para mim e depois para Carolina, que ainda estava com os olhos inchados de tanto chorar na noite anterior. O clima de tensão entre nós ainda era palpável, mas algo na expressão de Renata me fez entender que, dessa vez, não era sobre o drama da nossa casa. Era algo maior. O que aconteceu? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ela respirou fundo antes de dizer. Era o Gustavo, da loja de produtos naturais onde a Carolina costuma ir. Ele acabou de ser preso. Carolina franziu o senho imediatamente. Preso? O Gustavo? Isso não faz sentido. Ele é super tranquilo, nunca faria nada errado. Parece que não é tão simples assim. Renata continuou, com cuidado. Ele está sendo acusado de invasão e vandalismo em um frigorífico aqui perto. Disseram que ele e um grupo de pessoas destruíram equipamentos e soltaram os animais. Carolina imediatamente se levantou, indignada. Isso é um absurdo. Ele só quer proteger os animais. Como podem prender alguém por fazer o que é certo? A conversa rapidamente tomou um rumo tenso novamente. Eu já estava cansado das idealizações dela. Proteger os animais? Destruindo propriedade privada e colocando a vida de pessoas em risco? Você sabe o quanto isso pode prejudicar uma empresa? Carolina me lançou um olhar fulminante. Você sempre escolhe o lado errado. É impressionante. Antes que a discussão pudesse escalar, Renata interveio. Chega! Vamos tentar entender o que está acontecendo antes de tirarmos conclusões. Carolina, você sabe mais sobre isso? Ele comentou algo com você? Houve uma pausa. Carolina hesitou. Seus olhos se desviaram ligeiramente, como se estivesse pensando no que dizer. Ele mencionou que estavam planejando um protesto. Mas só isso. Não sabia que seria algo assim. Só isso? Eu sabia que ela estava escondendo alguma coisa. Conheço minha filha bem o suficiente para identificar quando está segurando algo. Renata suspirou. Talvez seja melhor darmos um tempo para as coisas se acalmarem. Carolina, você não vai mais à loja por enquanto. Não quero você envolvida nisso. Você não pode me proibir. Ela rebateu. Posso sim. Enquanto você estiver morando debaixo do nosso teto, vai seguir nossas regras. Isso não é negociável. Minha voz era firme. Mas internamente eu me perguntava se estava tomando a decisão certa. Carolina saiu batendo os pés, subindo as escadas com raiva. Ficamos em silêncio por um momento até Renata dizer: Isso ainda vai piorar, não vai? Balancei a cabeça. Com certeza. À noite, enquanto tentava relaxar assistindo TV, ouvi vozes no andar de cima. Fui até o corredor e percebi que Carolina estava ao telefone, falando baixo, mas com urgência. Não, eu não posso. Meus pais estão pegando no meu pé. Sim, eu sei. Tá bom, eu vou pensar. Esperei ela desligar antes de bater na porta. Não queria invadir sua privacidade, mas algo naquela ligação me incomodou. Quem era? Perguntei quando entrei. Não é da sua conta. Ela respondeu, cruzando os braços. Carolina, não é hora de segredos. Você sabe mais sobre o que aconteceu com Gustavo, não sabe? Ela hesitou novamente. Finalmente disse. Tá bom, sim, ele me convidou para participar de uma reunião com o grupo dele, mas eu não fui. Não sabia que eles iam fazer algo tão grande assim. Minha paciência estava no limite. Você entende que isso pode acabar prejudicando você também? Se descobrirem que você tem ligação com esse grupo, não importa se participou ou não. Você será envolvida. Eu não fiz nada errado. Renata apareceu no corredor, atraída pela nossa discussão. O que está acontecendo? Carolina estava falando com alguém do grupo de ativismo do Gustavo. Expliquei. É um amigo meu. Carolina se defendeu. Renata olhou para ela, exausta. Filha, isso está indo longe demais. Eu sei que você acredita no que está fazendo, mas precisa entender que não é assim que as coisas funcionam no mundo real. Carolina revirou os olhos e voltou para o quarto, fechando a porta com força. Renata se apoiou na parede e suspirou. Eu não sei o que fazer com ela. Eu também não, admiti. Na manhã seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Quando fui buscar o jornal na porta, encontrei algo incomum. Um envelope sem remetente. Dentro havia apenas uma folha de papel com uma mensagem escrita à mão. Você sabe o que sua filha anda fazendo? Tome cuidado. Fiquei olhando para o bilhete, o coração acelerado. Levei o papel para dentro e mostrei a Renata.
O que isso significa? Ela perguntou preocupada. Não sei, mas vamos descobrir. O bilhete continuava sobre a mesa, como se fosse uma ameaça silenciosa à tranquilidade já frágil da nossa casa. Renata e eu estávamos em silêncio, nossos olhos fixos naquelas palavras escritas de forma apressada e anônima. Carolina desceu as escadas naquele momento, já vestida para sair. Eu segurei o bilhete antes que ela pudesse ver. "Para onde você vai?" perguntei, tentando soar casual. "Só vou dar uma volta. Preciso de ar. Volta antes do almoço", eu disse. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Assim que ela saiu, virei para Renata. "A gente precisa saber com quem ela anda. Isso já passou dos limites." Renata concordou com um aceno, mas estava visivelmente abalada. Será que ela está mesmo envolvida com o que aconteceu no frigorífico? E esse bilhete? Quem mandaria isso? Talvez seja alguém do grupo dela tentando me intimidar ou alguém que realmente sabe mais do que a gente. De qualquer forma, precisamos descobrir. Eu não estava orgulhoso do que fiz a seguir, mas estava preocupado com minha filha. Fui até o quarto dela e, mesmo contra meu instinto, decidi procurar algo que explicasse o que estava acontecendo. Renata ficou na porta, tensa. "Isso não parece certo", ela disse. "Eu sei, mas e se ela estiver em perigo? Preciso proteger a nossa família." Revirei gavetas, cadernos e até o computador dela, mas não achei nada de suspeito. Até que vi um pequeno caderno escondido no fundo do armário. Quando abri, meu estômago embrulhou. Lá estavam anotações sobre reuniões, planos de protestos e até nomes de pessoas que eu não conhecia. Um deles chamou minha atenção. Operação Liberdade, sexta-feira, 22 horas, no galpão abandonado perto do parque. "Renata, olha isso!" Mostrei o caderno para ela, que ficou tão chocada quanto eu. "Meu Deus, ela está mais envolvida do que a gente pensava. O que fazemos agora?" Antes que eu pudesse responder, ouvimos a porta da frente se abrir. Carolina estava de volta. Rapidamente coloquei o caderno de volta no lugar e fechei o armário. "Pai! Mãe! Vocês estão no meu quarto?" Ela perguntou, parando na porta. "Estávamos arrumando umas roupas que você deixou jogadas ontem." Menti, tentando soar despreocupado. Ela franziu o senho, desconfiada, mas não disse nada. Mais tarde, naquela noite, depois que Carolina foi dormir, eu não conseguia tirar o que vi do caderno da cabeça. Operação Liberdade. O que quer que fosse, parecia sério. "Renata, temos que impedir que ela vá. Não sabemos o que pode acontecer lá." "Mas e se ela não estiver envolvida de verdade? Podemos estar exagerando", Renata argumentou, mas mesmo ela parecia não acreditar nas próprias palavras. "Não podemos correr esse risco." Decidi que na sexta-feira, eu mesmo iria ao galpão. Não ia confrontá-la diretamente, mas precisava ver com meus próprios olhos. Quando a sexta chegou, o dia passou devagar. Eu observei Carolina durante o jantar, tentando decifrar se ela estava escondendo algo. Ela parecia inquieta, mexendo no celular constantemente e respondendo perguntas com frases curtas. Depois que ela subiu para o quarto, esperei até ouvir o som da porta da frente se fechando suavemente. Carolina tinha saído, tentando não ser notada. "Vou atrás dela", disse para Renata, que estava preocupada, mas não tentou me impedir. Peguei o carro e a segui à distância. Ela foi até o tal galpão mencionado no caderno. Havia várias pessoas lá, entrando e saindo, algumas carregando caixas. Parecia uma operação bem organizada. Estacionei longe e fui a pé para observar mais de perto, me escondendo atrás de uma pilha de entulho. Consegui ver Carolina conversando com um grupo de jovens. Todos pareciam animados, cheios de adrenalina, como se estivessem prestes a fazer algo importante. Um homem mais velho, que parecia ser o líder, deu um sinal e eles começaram a se movimentar rapidamente. "Não acredito que ela se envolveu nisso", pensei, o coração disparado. Foi então que algo aconteceu. Um carro preto parou em frente ao galpão e 3 homens desceram. Não estavam ali para ajudar. Tinham uma postura ameaçadora e um deles carregava algo que parecia ser uma arma de choque. Eles entraram no galpão e o ambiente ficou tenso imediatamente. Minha respiração ficou presa no peito enquanto via Carolina recuar alguns passos, claramente assustada. As vozes começaram a ficar mais altas.
mas eu estava longe demais para entender. Então, um dos homens puxou Carolina pelo braço. Não pensei duas vezes. Meu instinto paternal tomou conta. Saí de onde estava escondido e me aproximei rapidamente, sem saber exatamente o que faria, mas determinado a proteger minha filha. "Ei, solta ela agora!" gritei, minha voz carregada de raiva. As cabeças se voltaram para mim, incluindo a de Carolina, que parecia incrédula ao me ver ali. "Pai, o que você está fazendo aqui?" "Pergunto o mesmo para você", respondi me aproximando. Os homens me olharam de cima a baixo, avaliando a situação. O líder deu um passo à frente. "Quem é você?" ele perguntou, com uma voz tão fria quanto sua expressão. "Sou o pai dela. E se vocês não soltarem minha filha agora, vão ter problemas." O ambiente estava carregado de tensão. Carolina parecia dividida entre a raiva e o medo. Antes que alguém pudesse dizer algo, ouvimos o som de sirenes ao longe. Alguém devia ter chamado a polícia. "Vamos embora!" um dos homens gritou. Eles soltaram Carolina e saíram correndo para o carro, desaparecendo na noite. Eu segurei Carolina pelo braço e a puxei para fora do galpão enquanto o som das sirenes se aproximava. "Pai, você estragou tudo!" ela gritou, mas sua voz tremia. "Salvei você." "Isso sim", respondi, a raiva e o alívio se misturando em meu tom. Quando chegamos em casa, Renata estava nos esperando na sala. Carolina se soltou de mim e subiu direto para o quarto, batendo a porta. Renata me olhou, desesperada. "O que aconteceu?" "Algo muito perigoso. E Carolina está mais envolvida nisso do que imaginamos." Renata se sentou no sofá, colocando as mãos no rosto. "E agora?" "Agora, a gente precisa descobrir o que realmente está acontecendo, e rápido." O silêncio da manhã seguinte era quase tão pesado quanto a discussão da noite anterior. Carolina desceu as escadas sem olhar para mim ou para Renata, os olhos semicerrados, como se ainda estivesse digerindo o que tinha acontecido. Renata tentou quebrar o clima, servindo café e colocando um prato com fatias de pão na mesa. "Carolina, podemos conversar?" perguntei, tentando manter a calma. "Não tenho nada para dizer", ela respondeu seca, pegando um copo d'água. "Filha, você precisa entender que o que aconteceu ontem foi grave. Aqueles homens não estavam brincando e você não deveria estar naquele lugar." Ela virou para mim, com os olhos cheios de frustração. "E você acha que invadir minha vida resolve alguma coisa? Me seguir? Aparecer lá como se fosse o herói da noite? Eu estava bem, sabia o que estava fazendo." "Sabia o que estava fazendo?" questionei, elevando a voz. "Carolina, você estava em um galpão com pessoas armadas. E se eles tivessem feito algo com você? Não tem nada de certo nisso." Renata interveio antes que a discussão escalasse ainda mais. "Chega, vocês dois! Carolina, seu pai só estava tentando proteger você, mesmo que tenha feito isso do jeito errado." Carolina bufou, pegou um pedaço de pão e saiu pela porta da frente sem dizer mais nada. "Ela não está ouvindo ninguém", murmurei, sentando-me à mesa. Renata suspirou. "Mas você ouviu o que ela disse? Ela realmente acredita que estava no controle? É isso que me assusta. Acho que ela nem entende o tamanho do perigo que está correndo." Enquanto discutíamos o que fazer, lembrei do caderno que tinha encontrado. "Renata, temos que dar um jeito de impedir que ela continue com isso. E acho que o caderno dela pode ser a chave." Renata hesitou. "Mas isso não vai fazer com que ela confie ainda menos na gente?" "Ela já não confia. Mas se essas reuniões e ações forem tão perigosas quanto parecem, não podemos deixar isso continuar." Naquela tarde, enquanto Carolina estava fora, peguei o caderno novamente e decidi ler mais detalhadamente. As anotações pareciam um diário intercalado com planos do grupo. Havia uma lista de pessoas envolvidas e até mesmo algumas descrições de lugares. Foi então que algo me chamou a atenção. O nome Paulo, escrito ao lado de uma frase que dizia: "Entrega final, 20 horas, armazém 32, Porto." "Renata, olha isso!" Mostrei o caderno para ela. "Entrega final? O que será que isso significa?" "Não sei, mas precisamos descobrir. Se Carolina estiver envolvida nisso, pode ser nossa chance de tirá-la desse mundo antes que algo pior aconteça." Às 19h30, me dirigi ao porto.
estacionando o carro em um ponto onde pudesse observar o armazém 32 sem ser visto. Era um lugar sombrio com luzes amareladas que mal iluminavam a área. Alguns caminhões estavam parados e homens carregavam caixas grandes para dentro do armazém. Eu os observei atentamente, tentando entender o que estava acontecendo. Não demorou muito para que eu visse algo que fez meu coração quase parar. Carolina estava lá, conversando com um homem que parecia ser o tal Paulo. Ela carregava uma mochila e gesticulava enquanto falava com ele. "Droga, Carolina", murmurei, apertando o volante com força. De repente, a conversa entre os dois pareceu esquentar. Paulo apontou para a mochila dela e disse algo que eu não consegui ouvir, mas sua postura era agressiva. Carolina deu um passo para trás, parecendo nervosa. Não aguentei. Saí do carro e comecei a me aproximar, tentando manter a calma. "Ei, o que está acontecendo aqui?" perguntei, interrompendo a discussão. Paulo olhou para mim, irritado. "E quem é você?" "Sou o pai dela. E quero saber o que está acontecendo." Carolina ficou pálida ao me ver. "Pai? O que você está fazendo aqui?" Antes que eu pudesse responder, Paulo deu uma risada seca. "Ah, claro! O pai protetor. Olha, tio, não se mete. Isso aqui não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo quando envolve minha filha." Paulo deu um passo à frente, estreitando os olhos. "Você não faz ideia de onde está se metendo. Então, sugiro que dê meia volta e vá para casa antes que se arrependa." Carolina tentou intervir. "Paulo, deixa ele ir. Ele não sabe de nada." "Não, ele não sabe. Mas se continuar por aqui, vai acabar sabendo." Nesse momento, um barulho chamou a atenção de todos. Um dos homens do grupo correu até Paulo e sussurrou algo no ouvido dele. Paulo ficou tenso. Olhou para mim e depois para Carolina. "Vocês dois, sumam daqui. Agora." "Por quê?" perguntei, mas ele não respondeu. Apenas virou-se para seus homens e começou a gritar ordens. Carolina puxou meu braço. "Pai, vamos embora. Agora." "Carolina, o que está acontecendo?" Insisti, mas ela já estava me arrastando para longe. Quando chegamos ao carro, ela finalmente falou, a voz tremendo. "Pai, você não deveria ter vindo. Eles não são o que você pensa. Eu também não sabia no começo, mas agora é tarde demais." "Do que você está falando? Quem são eles?" Ela hesitou, os olhos cheios de medo. "Eles não são só ativistas. Eles estão fazendo algo muito maior e perigoso." Antes que eu pudesse perguntar mais, o som de sirenes cortou o ar. Olhei pelo retrovisor e vi carros de polícia se aproximando rapidamente do armazém. Carolina congelou, olhando para trás com uma expressão de puro pânico. "Pai, a gente tem que ir. Se me pegarem aqui, eu tô ferrada." Sem pensar duas vezes, acelerei o carro, tentando sair do local antes que a confusão começasse de verdade. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. A tensão no carro era sufocante. Carolina estava sentada no banco do passageiro, encolhida, o rosto pálido e os olhos fixos no retrovisor. Eu podia sentir a respiração pesada dela, um reflexo do medo e da adrenalina que ainda corriam em nossas veias. Por mais que quisesse confrontá-la, perguntar o que exatamente ela tinha feito para se meter com aquele grupo, sabia que não era o momento. Quando finalmente chegamos em casa, Renata estava na sala, andando de um lado para o outro. Assim que nos viu entrar, correu até nós. "Meu Deus, o que aconteceu? Vocês estão bem?" Carolina passou direto por ela, subindo as escadas sem dizer uma palavra. Eu fiquei ali, parado, tentando organizar meus pensamentos. "Foi pior do que eu imaginava", murmurei. "Você achou ela? Onde estavam?" Renata perguntou aflita. "Ela estava no porto, com um grupo que está claramente envolvido em algo ilegal. A polícia apareceu e mal conseguimos sair antes da confusão começar." Renata levou as mãos ao rosto. "Isso não pode estar acontecendo. Nossa filha, como ela foi se envolver com esse tipo de gente?" "Eu não sei, mas vou descobrir", respondi, subindo as escadas. Bati na porta do quarto de Carolina. "Carolina, abre! A gente precisa conversar." Não houve resposta. Bati novamente com mais força. "Eu não vou sair daqui enquanto você não abrir essa porta." Depois de um longo silêncio, ouvi a chave girar. Carolina abriu a porta só o suficiente para me encarar. "Eu não quero falar sobre isso."
Você vai ter que falar, disse, entrando no quarto antes que ela pudesse me impedir. Renata apareceu logo atrás, insistindo para que ela se sentasse na cama. Carolina cruzou os braços, claramente irritada, mas ao mesmo tempo vulnerável. Quem eram aquelas pessoas? Perguntei, tentando manter a calma. Ela suspirou, desviando o olhar. Eles são ativistas, como eu. Só que alguns deles têm métodos diferentes. Diferentes? Repeti incrédulo. Eles estavam armados. Isso não é ativismo. Carolina, isso é crime! Eu não sabia que ia ser assim. Ela explodiu. Quando entrei no grupo, eles só falavam sobre protestos pacíficos, campanhas para conscientizar as pessoas. Mas então as coisas mudaram. Paulo começou a falar sobre ações diretas, sobre fazer as pessoas sentirem o impacto. Renata se aproximou, colocando a mão no ombro dela. E por que você continuou com eles, filha? Por que não saiu quando viu que estava indo longe demais? Carolina começou a chorar, a voz embargada. Porque eles eram as únicas pessoas que me entendiam. Aqui em casa vocês só me julgam, me tratam como se eu fosse uma criança. Com eles eu senti que fazia parte de algo maior, algo importante. O peso das palavras dela me atingiu em cheio. Eu sabia que não éramos perfeitos, mas nunca tinha imaginado que ela se sentia tão sozinha. Filha, eu sinto muito se fiz você se sentir assim, mas isso não justifica o que está acontecendo. Você tem noção do perigo que correu hoje? Carolina balançou a cabeça sem conseguir responder. Renata apertou a mão dela. Você precisa se afastar desse grupo agora, antes que seja tarde demais. Carolina hesitou, os olhos cheios de dúvidas. E se eles não me deixarem sair? Como assim? Perguntei, sentindo o frio na espinha. Paulo não é o tipo de pessoa que aceita um não. Se eu sair, ele pode vir atrás de mim. Naquela noite, enquanto Carolina dormia, Renata e eu conversamos sobre o que fazer. Eu sabia que não podíamos simplesmente esperar que a situação se resolvesse sozinha. Decidi que precisava agir. No dia seguinte, procurei Gustavo, o rapaz da loja de produtos naturais que tinha sido preso. Usei uma desculpa qualquer para conseguir visitá-lo na delegacia. Ele estava sentado em uma sala pequena, com o rosto abatido e as mãos algemadas. Quem é você? Ele perguntou, desconfiado. Sou o pai da Carolina. Preciso de informações sobre o Paulo e o que ele está fazendo. Gustavo me analisou por um momento antes de responder. Olha, tio, se você quer proteger sua filha, a melhor coisa que pode fazer é tirá-la de perto dele. O Paulo não é só um ativista. Ele está envolvido com gente pesada, gente que financia essas operações ilegais. Carolina não sabe no que se meteu. Quem são essas pessoas? Insisti. Ele balançou a cabeça. Não posso falar. Eles já me ferraram por muito menos. Só digo uma coisa. Fique longe dele. E faça sua filha desaparecer desse círculo. Enquanto saía da delegacia, uma coisa ficou clara. Paulo era muito mais perigoso do que eu imaginava. Quando voltei para casa, contei tudo para Renata. Precisamos proteger Carolina. Esse homem não vai deixá-la em paz tão facilmente. E como vamos fazer isso? Ela perguntou desesperada. Antes que eu pudesse responder, o celular de Carolina tocou. Ela atendeu no viva voz, sem perceber que estávamos ouvindo. Carolina, precisamos conversar, disse a voz de Paulo do outro lado. Ela congelou. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu ontem. Você nos colocou em risco e isso não vai ficar assim. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Carolina nos olhou, o rosto pálido de medo. Ele sabe onde eu moro. Ela sussurrou. O silêncio tomou conta da sala. Eu olhei para Renata e só uma coisa passou pela minha cabeça. Nossa família estava em perigo. O silêncio que tomou conta da sala era quase insuportável. Carolina continuava imóvel, segurando o celular como se fosse um objeto perigoso. Renata olhava para mim, a preocupação estampada no rosto, esperando que eu tivesse uma solução para algo que, honestamente, parecia estar fora do meu controle. Ele sabe onde você mora? Perguntei, tentando manter a calma. Carolina assentiu, ainda pálida. Eu não sei como, mas ele sabe. Talvez alguém do grupo tenha contado, ou talvez ele esteja te vigiando. Renata disse, a voz tremendo. Isso não importa agora. Interrompi,
tentando trazer foco para a situação. O que importa é que precisamos garantir que ele não se aproxime de você, nem de nenhum de nós. E como vamos fazer isso? Carolina perguntou, os olhos cheios de medo. Primeiro, você vai cortar todos os contatos com esse grupo. Bloqueie o número dele e qualquer outro que te procure. Segundo, vamos reforçar a segurança da casa. Se ele aparecer aqui, vamos estar preparados. Pai, isso não vai adiantar, ela rebateu. Paulo não é o tipo de pessoa que aceita ser ignorado. Ele vai fazer de tudo para que eu volte. Então vamos ter que ir até ele antes que ele venha até nós. Falei, decidido. Renata arregalou os olhos. Você não pode estar falando sério. Vai se meter com esse homem? E se ele for violento? Não posso ficar esperando que ele faça o próximo movimento. Se ele ameaçar a nossa família, eu vou lidar com isso. Na manhã seguinte, pedi a Carolina que me contasse tudo o que sabia sobre Paulo. Ela hesitou, mas acabou falando. Paulo sempre foi carismático, sabe? Ele sabia como convencer as pessoas de que o que estávamos fazendo era justo, necessário. Mas aos poucos, ele começou a falar sobre como o sistema era corrupto, como precisávamos tomar medidas mais extremas. Ele dizia que o fim justificava os meios. E as ações ilegais? Perguntei. Ele nunca contou os detalhes para todo mundo, apenas para um grupo pequeno de confiança. Eu achava que só estávamos fazendo protestos, mas então comecei a ouvir rumores sobre dinheiro, contrabando, coisas pesadas. Quando perguntei, ele me disse para não me preocupar. Você nunca pensou em sair antes? Pensei, mas não sabia como. Quando percebi que estava me envolvendo com algo errado, já era tarde. E agora? Agora ele acha que eu traí o grupo. Você traiu? Perguntei, olhando diretamente para ela. Não, mas ao sair do galpão com você ontem, acho que ele ficou desconfiado. Depois de muita insistência, consegui mais uma pista. Paulo tinha um escritório improvisado em um prédio comercial na Zona Norte. Decidi que precisava ir até lá, mesmo sabendo que era arriscado. Você vai sozinho? Renata perguntou, preocupada. É melhor assim. Não quero colocar mais ninguém em risco. Cheguei ao prédio no final da tarde. Era um lugar decadente, com corredores escuros e um cheiro de mofo. Perguntei pelo nome de Paulo para o porteiro, que olhou para mim com desconfiança antes de me apontar o caminho. Quarto andar, sala 403. Subi as escadas, cada passo acompanhado por uma sensação crescente de perigo. Quando cheguei à porta da sala, hesitei por um momento antes de bater. Entre! Uma voz masculina disse do outro lado. Abri a porta e encontrei Paulo sentado atrás de uma mesa bagunçada, cercado por papéis e caixas. Ele parecia calmo, mas os olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Você de novo, ele disse, recostando-se na cadeira. Achei que tivesse aprendido a ficar fora disso. Eu vim aqui para deixar algo bem claro, comecei, tentando soar confiante. Você vai deixar minha filha em paz. Ela não tem mais nada a ver com você ou com o seu grupo. Paulo deu uma risada seca. E você acha que pode vir aqui e me dar ordens? É assim que funciona na sua cabeça? É assim que vai funcionar. Se você chegar perto dela de novo, eu vou até a polícia. E dessa vez, não vai ter como fugir. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você acha que sabe com quem está lidando? Mas não tem ideia. Eu não sou o problema aqui. Carolina é. Ela sabe demais. E se você quer proteger sua família, talvez devesse se preocupar menos comigo e mais com quem realmente está no controle. Quem está no controle? Perguntei, sem entender. Paulo sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, ele pegou um papel da mesa e me entregou. Era uma foto de Carolina em uma das reuniões do grupo, cercada por outras pessoas. Isso é só o começo, ele disse. Se você continuar se metendo, vai se arrepender. Saí do prédio com a cabeça girando. Paulo não parecia ser o único problema. Quem era essa figura maior que ele mencionou? E por que Carolina estaria em perigo por saber demais? Quando cheguei em casa, contei tudo para Renata e Carolina. Ele está blefando? Renata perguntou, claramente abalada. Eu não sei, mas ele mencionou alguém acima dele. Alguém que pode ser ainda mais perigoso. Carolina ficou em silêncio por um longo tempo, antes de finalmente dizer: Eu acho que sei de quem ele está falando. Renata e eu olhamos para ela surpresos. Tem alguém no grupo que todo mundo respeita. Nunca vi pessoalmente, mas ouvia falar muito.
Chamam ele de Marques. Dizem que ele é quem financia tudo. Se for verdade, estamos ferrados. Renata segurou minha mão com força. E agora? O que vamos fazer? Eu respirei fundo, tentando esconder o medo. Vamos descobrir quem é esse Marques e vamos acabar com isso antes que ele acabe conosco. A revelação de Carolina sobre o tal Marques mudou completamente o rumo das coisas. Até então, eu achava que o problema era apenas Paulo e seu grupo, mas agora parecia que estávamos lidando com algo muito maior. A ideia de que havia alguém mais poderoso controlando tudo deixava claro que estávamos em um jogo perigoso e eu precisava agir rápido para proteger minha família. Naquela noite, depois que Carolina foi dormir, Renata e eu ficamos na sala, tentando traçar um plano. Se esse Marques é tão influente, a gente precisa saber quem ele é, descobrir o que ele faz e como cortar essa ligação com Carolina antes que ele perceba. Eu disse, tentando organizar meus pensamentos. Renata parecia exausta, com os olhos pesados de preocupação. E como vamos fazer isso? Você vai sair perguntando por aí? Isso pode chamar ainda mais atenção. Foi quando tive uma ideia. Peguei o caderno de Carolina, aquele que eu já havia consultado antes. Se havia algum detalhe ali que pudesse nos levar até Marques, ele estaria escondido entre as páginas. Renata me olhou, relutante, mas não tentou me impedir. Passei horas analisando cada anotação, cada nome, cada lugar. A maioria era irrelevante, coisas como datas de reuniões ou endereços de protestos. Mas então encontrei algo que parecia diferente. Uma anotação escrita de forma apressada, quase ilegível. Encontro C. Marques, Hotel Imperial, quarta, 21 horas. Meu coração disparou. A quarta-feira era amanhã. Renata, acho que encontrei alguma coisa. Falei, mostrando a anotação. Ela olhou para o caderno, as sobrancelhas franzidas. Você acha que ele vai estar lá? Não sei, mas é a melhor chance que temos. Se ele for tão influente quanto dizem, não vai ser difícil reconhecê-lo. E o que você pretende fazer? Ela perguntou, a preocupação evidente na voz. Observar. Só quero descobrir quem ele é. Não vou me aproximar ainda. No dia seguinte, me preparei para o que estava por vir. Pesquisei sobre o Hotel Imperial, um lugar luxuoso no centro da cidade, conhecido por receber eventos de alto padrão. Era um contraste enorme com o galpão e o porto onde Paulo operava, o que só reforçava a ideia de que Marques era alguém importante, provavelmente com muito dinheiro. Às 20h30, cheguei ao hotel e me misturei com os outros hóspedes e visitantes, tentando não chamar atenção. No saguão, uma lista de eventos estava exposta em um painel eletrônico. Um deles chamou minha atenção. Reunião privada. Salão dourado. Observei discretamente enquanto algumas pessoas bem vestidas se dirigiam para o salão. Decidi esperar em um ponto estratégico, perto da entrada, de onde eu poderia ver quem entrava sem ser notado. Foi então que ele apareceu. Um homem alto, de terno impecável e aparência intimidante. Ele tinha cabelos grisalhos cuidadosamente penteados para trás e um sorriso controlado, quase artificial. Tudo nele exalava poder e confiança. As pessoas ao redor pareciam saber quem ele era, pois abriram caminho imediatamente quando ele passou. Eu sabia, no fundo, que estava olhando para Marques. Fiquei no saguão por horas, esperando que a reunião terminasse. Por volta das 23 horas, o homem saiu do salão acompanhado por outros indivíduos que claramente eram subordinados. Decidi segui-lo, mantendo uma distância segura. Ele entrou em um carro preto com vidros escurecidos, mas não sem antes receber uma ligação. Fiquei perto o suficiente para ouvir parte da conversa. Sim, tudo está indo conforme o planejado. Paulo está sob controle e a garota não será um problema por muito tempo. Minha respiração travou. Ele estava falando de Carolina. Voltei para casa com a mente em turbilhão. Renata estava me esperando na sala e Carolina ainda estava acordada, sentada no sofá, me olhando com uma mistura de ansiedade e raiva. Onde você estava? Ela perguntou, a voz carregada de desconfiança. Descobrindo quem é Marques, respondi, sentando-me à frente delas. Carolina ficou pálida novamente. Você encontrou ele? Sim, e ele mencionou você. Como assim? Mencionou?
Ela perguntou claramente alarmada. Ele disse que você não será um problema por muito tempo. O que isso significa, Carolina? O que você sabe que ele quer tanto esconder? Carolina hesitou, os olhos cheios de medo. Renata segurou a mão dela, tentando acalmá-la. Filha, se você sabe de algo importante, precisa nos contar agora, antes que seja tarde. Depois de um longo silêncio, Carolina finalmente falou. Eu vi algo que não deveria. Em uma das reuniões, Paulo recebeu um carregamento de caixas, mas ninguém disse o que era. Quando abri uma delas, vi documentos, registros de pagamentos. Havia nomes de empresas grandes, nomes de políticos. Era como se ele estivesse controlando pessoas importantes. Meu sangue gelou. Marques não era apenas um financiador de um grupo ativista. Ele estava operando algo muito maior. E você contou isso para alguém? Perguntei. Não, mas acho que Paulo percebeu que eu vi. Foi depois disso que ele começou a me tratar diferente, como se estivesse me vigiando. Renata apertou os ombros dela. Carolina, isso é sério. Eles podem fazer qualquer coisa para proteger esses segredos. Eu sei, por isso fiquei com medo de sair. E agora acho que eles vão vir atrás de mim. Respirei fundo, tentando pensar com clareza. Então não podemos ficar esperando. Vamos levar isso para a polícia. Você acha que a polícia vai fazer algo contra gente tão poderosa? Carolina rebateu, quase em desespero. Renata olhou para mim e eu sabia que ela tinha razão em estar preocupada. Marques parecia ter influência em lugares altos. Mas o que mais poderíamos fazer? Foi então que o celular de Carolina vibrou, quebrando o silêncio. Ela olhou para a tela e ficou imóvel. É Paulo, ela sussurrou. Não atende, Renata disse imediatamente. Mas era tarde demais. O telefone já tinha sido atendido e a voz de Paulo ecoou pela sala no viva voz. Carolina, você e sua família estão em perigo. Se querem sobreviver, vão precisar de mim. Nos encontramos amanhã, sozinha. A ligação caiu antes que pudéssemos responder. O pânico tomou conta da sala. O que isso significa? Renata perguntou, a voz tremendo. Significa que ele sabe exatamente onde estamos, eu disse, sentindo o peso da ameaça. E agora, eu sabia que não havia mais como fugir. O silêncio que seguiu a ligação de Paulo era como um grito contido, reverberando pelas paredes da sala. Carolina estava imóvel, com o celular ainda na mão, como se o peso das palavras dele tivesse paralisado seu corpo. Renata, ao meu lado, segurava minha mão com força, buscando algum conforto que nem eu conseguia oferecer. Ele sabe onde estamos, Renata finalmente disse, a voz trêmula, e quer que Carolina o encontre, sozinha. Completei, tentando processar a situação. Eu não vou, Carolina disse de repente, sua voz firme, mas carregada de medo. Você não vai mesmo? Confirmei. Isso pode ser uma armadilha. Ele está tentando te isolar. Mas se eu não for, ele pode vir até aqui. E se vier, vai ser muito pior. Ela rebateu, olhando para nós com olhos arregalados, como se já antecipasse o caos que poderia acontecer. Renata se levantou agitada. Não podemos deixar que ele controle a situação desse jeito. Precisamos de ajuda. De quem? Perguntei, minha voz carregada de frustração. A polícia? E se Marques tiver influência lá também? Não podemos confiar em ninguém agora. Carolina passou as mãos pelo rosto, visivelmente abalada. E se eu só for e descobrir o que ele quer? De jeito nenhum. Explodi. Você não tem ideia do que ele pode fazer. Ele não quer conversar, Carolina. Ele quer te silenciar. Então o que a gente faz? Ela gritou, o desespero evidente em cada palavra. Passei a noite em claro, pensando em um plano. Cada ideia parecia mais absurda do que a outra, mas uma coisa era clara. Não podíamos ficar de braços cruzados. Pela manhã chamei Renata e Carolina para a sala. Eu vou no lugar dela, anunciei, decidido. Você não pode fazer isso, Carolina protestou imediatamente. Ele quer falar comigo, não com você. E é por isso que eu vou. Ele vai esperar que você apareça sozinha. Mas não vou dar essa satisfação a ele. Se ele realmente quer falar, vai ter que fazer isso comigo. Renata me olhou com olhos marejados. E se ele não aceitar? E se isso for perigoso demais? Tudo bem, mãe. Não é como se eu não fosse descartável, né? Eu disse num tom de ironia amarga, tentando aliviar o peso da conversa.
Carolina, mesmo relutante, concordou com a ideia, desde que eu levasse o celular dela para que Paulo acreditasse que ela estava comigo. Na hora marcada, fui até o local indicado por Paulo, um estacionamento vazio na periferia da cidade. O lugar tinha um ar desolado, com postes de luz piscando e nenhum som além do vento. Estacionei o carro e desci, segurando o celular de Carolina. Paulo apareceu logo depois, saindo de um carro com mais 2 homens ao lado. Ele parecia calmo, mas seus olhos mostravam que ele não estava ali para brincadeiras. "Você não é quem eu pedi", ele disse, franzindo o senho. "E você não vai falar com a minha filha", rebati, tentando manter o tom firme. "Se tem algo para dizer, diga para mim." Paulo deu um sorriso irônico. "Você tem coragem. Eu admiro isso. Mas isso não é algo que você possa resolver no lugar dela. Eu resolvo sim, porque não vou permitir que você a ameace mais. Ela está fora disso e você sabe disso." Ele deu alguns passos em minha direção, e os 2 homens o seguiram de perto. Eu sabia que a situação estava ficando perigosa, mas não recuei. "Você acha que é assim tão simples? Acha que só porque você veio aqui bancar o pai corajoso, eu vou deixar sua filha em paz? Ela sabe de coisas que não deveria. Marques não vai permitir que isso passe em branco. Então talvez Marques devesse vir falar comigo em vez de mandar um mensageiro." Provoquei, mesmo sentindo o coração bater rápido no peito. Paulo parou, claramente irritado. "Você não sabe o que está fazendo. Marques não é o tipo de homem com quem se brinca. Se você continuar assim, não vai sobrar nada da sua família." Foi nesse momento que ouvi o som de carros se aproximando. Olhei para trás e vi Renata e Carolina saindo de um táxi, contra tudo o que havíamos combinado. "Carolina, o que você está fazendo aqui?" gritei. Ela veio em minha direção, os olhos determinados. "Eu não podia deixar você sozinho, pai. Isso é meu problema e eu preciso resolver." Paulo sorriu, como se tivesse vencido. "Finalmente. Agora podemos conversar de verdade." "Você quer conversar?" Carolina disse, a voz tremendo de raiva. "Então me diga, o que Marques realmente quer comigo?" Paulo estreitou os olhos. "Ele quer garantir que você não diga nada. Ele sabe o que você viu e sabe que isso pode destruí-lo. Então, aqui está a sua única opção. Você desaparece, sai da cidade, some, e nós esquecemos que você existe." Renata segurou o braço de Carolina, os olhos cheios de lágrimas. "Você não vai sumir, não vai fugir. Nós vamos enfrentar isso juntos." Eu me aproximei de Paulo, encarando-o de perto. "Se você ou Marques chegarem perto da minha filha de novo, eu vou fazer de tudo para expor vocês. Não importa o que seja necessário." Paulo deu uma risada fria. "Você acha que está no controle? Isso é patético." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o som de sirenes invadiu o ar. Dessa vez, eu tinha chamado a polícia. Paulo olhou para mim, surpreso, e depois para os carros que cercavam o estacionamento. Ele tentou correr, mas foi rapidamente detido junto com seus homens. Carolina olhou para mim chocada. "Você chamou a polícia? E se Marques souber?" "Ele vai saber", respondi. "E é exatamente isso que eu quero." A cena do estacionamento se transformou em um caos controlado. Carros de polícia cercavam o local e os policiais algemavam Paulo e seus comparsas. Renata e Carolina estavam ao meu lado, observando tudo com expressões de alívio misturado ao medo do que ainda estava por vir. O olhar de Paulo queimava em minha direção enquanto ele era colocado no carro da polícia. "Isso ainda não acabou", ele disse, a voz carregada de raiva e desprezo. Eu o encarei de volta determinado. Pode apostar que não. Depois que os policiais levaram Paulo, um dos oficiais veio até mim. Era o delegado Amaral, um homem de rosto marcado pela experiência e olhos atentos. "Quer me explicar o que está acontecendo aqui?" ele perguntou, cruzando os braços. "Minha filha estava sendo ameaçada por esse homem e pelo grupo que ele lidera. Eles estão envolvidos em atividades ilegais que incluem vandalismo, ameaças e possivelmente coisas muito maiores. Só fiz o que precisava para protegê-la." Amaral me estudou por um momento antes de responder. "Entendo sua preocupação, mas se eles estão envolvidos com algo maior, você pode ter mexido num vespeiro. Tem certeza de que está preparado para lidar com isso?" Renata colocou a mão no meu braço. "Ele fez o que qualquer pai faria. Só queremos garantir que nossa filha esteja segura." Amaral assentiu, mas parecia preocupado. "Vamos investigar.
Mas se esse tal Marques for tão poderoso quanto dizem, vocês precisam se proteger. Homens como ele não gostam de ser desafiados. Não precisamos que nos digam isso, respondi, um pouco mais seco do que pretendia. Ele deu um cartão para Carolina. Se você lembrar de algo importante, me ligue. E fiquem atentos. Isso pode escalar rápido. Naquela noite, voltamos para casa exaustos. Carolina estava visivelmente abalada, mas parecia mais determinada do que nunca. Pai, mãe, eu sei que vocês estão tentando me proteger, mas isso não vai acabar só porque Paulo foi preso. Marques ainda está por aí. Renata suspirou, sentando-se ao lado dela no sofá. Filha, a gente sabe disso, mas você não está sozinha. Vamos enfrentar isso juntos. Tem algo que vocês precisam saber? Carolina disse, olhando para nós com hesitação. Mais segredos? Perguntei, tentando esconder minha frustração. Não é segredo. Eu só estava com medo de contar antes. Ela começou. Os documentos que vi, eu não apenas os vi, eu tirei fotos deles. Ainda tenho tudo no meu celular. Renata levou as mãos à boca, chocada. Eu me levantei, sentindo o peso do que ela acabava de revelar. Você tem provas contra Marques? Perguntei. Carolina assentiu. Sim, e são provas sérias. Há registros de transações financeiras ilegais, pagamentos para políticos, empresas cúmplices. Tudo. Por que você não disse isso antes? Perguntei, tentando controlar minha raiva. Porque eu estava com medo. Eu sabia que se eles descobrissem, minha vida estaria em risco. E agora que Paulo está preso, você acha que Marques vai desistir? Não, filha. Ele vai vir atrás dessas provas com tudo que tem. Renata disse, visivelmente apavorada. Enquanto discutíamos, uma mensagem apareceu no celular de Carolina. Era de um número desconhecido. E o conteúdo fez o sangue gelar em minhas veias. Você acha que a prisão de Paulo muda alguma coisa? Sabemos o que você tem. E vamos buscar. Prepare-se. Carolina mostrou o celular para nós, as mãos tremendo. Eles já sabem. Pensei rápido, tentando formular um plano. Você tem que tirar essas provas do seu celular agora. Não podemos correr o risco de eles conseguirem acesso. Carolina transferiu as fotos para um pendrive que escondemos em um lugar que ninguém esperaria, dentro de uma lata de farinha na cozinha. Isso vai nos comprar tempo, mas não resolve o problema principal. Marques não vai parar até conseguir o que quer, eu disse, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Na manhã seguinte, o telefone fixo tocou. Renata atendeu, mas ficou em silêncio por um momento antes de olhar para mim, pálida. É o delegado Amaral. Peguei o telefone e ouvi sua voz tensa do outro lado. Preciso que vocês venham até a delegacia agora. Paulo foi encontrado morto na cela esta manhã. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Como assim, morto? Ele estava sob custódia. Foi o que disseram. Mas sabemos que isso não foi suicídio. Marques provavelmente quis silenciá-lo antes que ele pudesse falar demais. E agora? Perguntei, minha mente girando com as implicações. Agora vocês estão oficialmente no centro disso. Marques sabe que Carolina tem as provas e vocês são o próximo alvo. Desliguei o telefone, sentindo a pressão aumentar. Contei a notícia para Renata e Carolina, que ficaram tão chocadas quanto eu. Isso significa que agora eles não têm mais limites, Renata disse, segurando a mão de Carolina. E significa que precisamos agir antes que eles ajam, respondi. Enquanto discutíamos o próximo passo, o som de pneus cantando do lado de fora da nossa casa nos interrompeu. Corremos para a janela e vimos 2 carros pretos estacionando na calçada. Homens de aparência ameaçadora começaram a sair e um deles segurava algo que parecia ser uma arma. Renata puxou Carolina para longe da janela. Eles estão aqui. Olhei para os homens e senti a adrenalina tomar conta. Tranque as portas. Ligue para a polícia. Agora. Mas no fundo eu sabia que a polícia talvez não chegasse a tempo. Os homens avançavam em direção à casa com passos firmes e controlados, como predadores que já sabiam que a presa não tinha para onde escapar. Dentro, Renata trancava as portas e janelas com mãos trêmulas, enquanto Carolina, visivelmente em pânico, segurava o celular, tentando fazer uma ligação para a polícia. "Está chamando?" Perguntei, segurando um pedaço de madeira que encontrei na garagem como uma tentativa patética de defesa. "Sim." "Mas eles não atendem rápido!"
Carolina respondeu, a voz quase embargada. O som de pancadas na porta principal ecoou pela casa, interrompendo qualquer tentativa de raciocínio. Abra a porta, ou faremos isso do jeito difícil! Uma voz grave ordenou do lado de fora. Eles vão entrar! Renata sussurrou, puxando Carolina para perto dela. Olhei para as duas, o coração acelerado, tentando pensar em um plano. Era questão de minutos, talvez segundos, até que eles arrombassem a porta. E eu sabia que, se conseguissem entrar, não seria apenas um susto. Marques tinha deixado claro que estava disposto a qualquer coisa para proteger seus segredos. Subam para o sótão, eu disse apontando para a escada que levava ao pequeno espaço de armazenamento. E você? Renata perguntou, os olhos cheios de medo. Eu vou atrasá-los. Não se preocupem comigo, apenas se escondam. Carolina tentou protestar. Pai, não! Eles são perigosos, você não pode enfrentá-los sozinho. Eu sou o pai de vocês. É meu trabalho proteger a família. Agora vão. Renata puxou Carolina, que relutava, e subiu correndo as escadas. Assim que elas desapareceram no sótão, voltei para a sala, respirando fundo. As pancadas na porta estavam mais intensas, e eu sabia que tinha pouco tempo. Estou chamando a polícia! Gritei, tentando soar confiante, embora minhas mãos estivessem suadas de nervosismo. Não vai adiantar, velho! A voz do lado de fora rebateu. Abra a porta e resolvemos isso rápido. Não queremos machucar ninguém. Se cooperarem. Eu sabia que era mentira. Marques não enviaria seus homens apenas para conversar. Decidi não responder mais. A primeira batida forte veio logo em seguida, balançando a porta. Peguei o pedaço de madeira com mais firmeza, ciente de que estava enfrentando uma luta que provavelmente perderia. O som da porta sendo arrombada foi seguido por passos pesados e vozes ásperas. 3 homens entraram na sala, todos usando roupas escuras e olhares calculistas. O líder, um homem careca com uma cicatriz na sobrancelha, olhou diretamente para mim. Você é corajoso, eu admito, ele disse cruzando os braços. Mas isso não é sobre você. Cadê a garota? Ela não está aqui. Menti, tentando manter a calma. Não minta para mim. Velho, sabemos que ela está aqui. E sabemos que ela tem algo que não deveria. Antes que ele pudesse continuar, joguei o pedaço de madeira em sua direção. Não era a melhor estratégia, mas pelo menos conseguiu desviar a atenção deles por um momento. Corri para a cozinha, tentando afastá-los da escada que levava ao sótão. Peguem ele! O líder gritou. 2 homens me seguiram, enquanto o terceiro ficou na sala, provavelmente para procurar Carolina. Na cozinha, abri gavetas freneticamente, tentando encontrar algo que pudesse ser usado como arma. Um cabo de panela foi o que consegui pegar antes de o primeiro homem aparecer na porta. Ele riu ao me ver com aquilo. É sério isso? Antes que ele pudesse terminar a frase, avancei com tudo, acertando-o na cabeça. Ele cambaleou para trás surpreso, mas não caiu. O segundo homem veio logo em seguida, me derrubando no chão com um golpe no estômago. A dor era intensa, mas minha preocupação maior era com Renata e Carolina. Ouvi passos pesados subindo as escadas e percebi que o terceiro homem estava indo para o sótão. Não! Gritei, tentando me levantar. Mas o primeiro homem me segurou no chão. No sótão, Renata e Carolina estavam escondidas atrás de algumas caixas. O som de passos se aproximando era como um relógio contando os segundos até o inevitável. Carolina segurava o pendrive nas mãos, tremendo. Mãe, e se eles nos encontrarem? Ela sussurrou, quase chorando. Renata tentou manter a calma. Eles não vão. Seu pai vai dar um jeito. Mas quando a porta do sótão foi aberta com um estrondo, Renata soube que o tempo havia acabado. O homem careca entrou, olhando ao redor. Eu sei que vocês estão aqui, ele disse com um sorriso cruel. Facilitem as coisas e apareçam. Renata segurou a mão de Carolina, sussurrando. Fique quieta. O homem começou a revistar o lugar, derrubando caixas e espalhando objetos pelo chão. Foi quando ele viu o reflexo do pendrive na mão de Carolina. Achei você. Ele avançou, mas antes que pudesse alcançá-las, o som de sirenes ecoou do lado de fora. A polícia finalmente havia chegado. Droga! O homem gritou, recuando.
Ele desceu correndo as escadas, seguido pelos outros dois. Os policiais invadiram a casa, armas em punho, e prenderam os homens antes que pudessem escapar. O delegado Amaral estava entre eles e seu olhar encontrou o meu enquanto eu tentava me levantar, ainda com a dor no estômago. "Você está bem?" Ele perguntou. "Estou... agora", respondi, olhando para Renata e Carolina, que desciam as escadas juntas. Nos dias que se seguiram, Amaral usou as provas de Carolina para iniciar uma investigação contra Marques. As informações no pendrive eram mais do que suficientes para expor seus crimes e derrubar sua rede de corrupção. Marques foi preso, mas não sem ameaças veladas de retaliação. Nossa família foi colocada em proteção policial por algum tempo, até que tudo se estabilizasse. Renata e eu finalmente pudemos respirar aliviados. E Carolina, embora ainda marcada pela experiência, começou a reconstruir sua vida com mais cautela. Ela voltou a lutar pelas causas em que acreditava, mas de forma segura e responsável. E eu, continuei sendo o pai protetor que faria qualquer coisa para manter minha família a salvo. No final das contas, o que realmente importava era que estávamos juntos. E isso era tudo.